Meu marido gritou. Ou você pede desculpas para minha mãe agora, ou você sai desta casa e nunca mais volta. Por alguns segundos eu apenas fiquei olhando para ele, tentando reconhecer o homem que estava parado na minha frente. O mesmo homem que prometeu me proteger, que segurou minha mão no dia do nosso casamento e disse que enfrentaríamos qualquer dificuldade juntos. Mas naquela noite, ele escolheu ficar ao lado da pessoa que acabava de me humilhar. Atrás dele estava minha sogra, Helena, com um sorriso discreto no rosto. Ela segurava uma taça de vinho e parecia satisfeita, como se aquele momento fosse exatamente o que ela esperava há muito tempo. Eu olhei para o meu marido, Ricardo, e perguntei em voz baixa: você realmente quer que eu saia? Ele respirou fundo. Se você não consegue respeitar minha mãe, então sim. Foi naquele instante que algo dentro de mim mudou. Meu nome é Isabela Monteiro. Tenho 24 anos e até aquela noite, eu acreditava que tinha construído uma família feliz em Campinas, São Paulo. Eu e Ricardo estávamos casados há 4 anos. Quando nos conhecemos, ele era carinhoso, divertido e fazia eu acreditar que tinha encontrado alguém diferente. Ele dizia que não importava quanto dinheiro uma pessoa tivesse ou de onde viesse, o importante era o caráter. Eu acreditei nele. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Desde o início do casamento, Helena nunca me aceitou completamente. Ela sempre encontrava uma forma de diminuir minhas conquistas. Quando descobriu que eu trabalhava em uma grande empresa de tecnologia, disse que eu só tinha conseguido aquele emprego porque tive sorte. Quando comprei meu primeiro carro, perguntou quanto tempo eu demoraria para depender financeiramente do filho dela. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesma que algumas pessoas precisavam de tempo para aceitar mudanças. Mas Helena não queria me conhecer. Ela queria me colocar no meu lugar. Naquela noite estávamos reunidos na nossa casa para comemorar o aniversário do meu sogro, Antônio. A sala estava cheia de familiares, risadas e conversas. Eu havia passado 2 dias preparando tudo. Fiz a comida favorita de Antônio. Organizei a decoração e cuidei de cada detalhe. Mas, durante o jantar, Helena levantou a taça e decidiu transformar aquela celebração em uma humilhação pública. Quero agradecer ao meu filho Ricardo, ela disse para todos ouvirem. Ele sempre foi um homem responsável. Graças a ele, essa família tem uma casa bonita e uma vida confortável. Algumas pessoas sorriram. Eu permaneci em silêncio, porque naquele momento eu percebi uma coisa. Helena não estava apenas elogiando o filho. Ela estava contando uma história falsa. E o pior de tudo era que Ricardo estava deixando todos acreditarem nela. Helena continuou falando como se eu nem estivesse sentada na mesma mesa. Ricardo sempre foi muito dedicado. Desde jovem eu sabia que ele seria um homem capaz de cuidar da própria família. Ela olhou para mim por alguns segundos e completou: algumas mulheres têm sorte de encontrar um marido assim. O comentário parecia simples para quem não conhecia a história, mas eu conhecia. Eu sabia exatamente o que ela estava tentando dizer, que eu era apenas alguém que tinha sido escolhida por um homem melhor, que tudo naquela casa, naquela vida e naquela família existia por causa dele. Eu coloquei o copo sobre a mesa e respondi com calma: Helena, acho que algumas coisas estão sendo entendidas de forma errada. O ambiente ficou silencioso. Ela levantou as sobrancelhas. Você está dizendo que eu estou mentindo. Estou dizendo que a realidade é diferente do que a senhora está contando. Todos olharam para Ricardo. Naquele momento eu ainda esperava que ele fizesse o que qualquer marido faria. Que ele explicasse. Que ele dissesse a verdade. Mas ele apenas desviou o olhar. E aquele silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra da minha sogra. Helena sorriu. Está vendo? Até meu filho sabe que eu estou falando a verdade. Eu senti meu rosto esquentar. Não por vergonha, mas por perceber que eu tinha passado anos tentando manter uma paz que só existia porque eu aceitava ser desrespeitada. Então ela apontou para mim. Depois de tudo que essa família fez por você, o mínimo seria demonstrar gratidão. Respirei fundo. Eu sempre respeitei sua família, mas respeito não significa aceitar mentiras. Foi quando Ricardo finalmente falou: Isabela, chega. Olhei para ele. Chega o quê? Ele se levantou da cadeira. Você está criando uma situação desnecessária. Eu não conseguia acreditar. Eu estou criando uma situação. Sua mãe acabou de dizer para todos que você construiu essa vida sozinho. Ele ficou nervoso. Não faça isso aqui.
Fazer o quê? Dizer a verdade. A expressão dele mudou, e então veio a frase que eu nunca imaginei ouvir: pede desculpas para minha mãe. A sala inteira ficou em silêncio. Eu esperei alguns segundos. Talvez ele voltasse atrás. Talvez percebesse o que estava fazendo. Mas ele continuou: se você não fizer isso, pode pegar suas coisas e sair. Minha sogra abaixou o olhar para esconder um sorriso. Ela tinha conseguido. Ela tinha colocado o próprio filho contra mim. Eu subi as escadas sem discutir. Não porque eu concordava, mas porque naquele momento eu entendi que não existia conversa quando a outra pessoa já tinha decidido que eu era a culpada. Peguei apenas uma mala pequena, algumas roupas, meus documentos, e uma pequena caixa que eu guardava desde criança. Dentro dela estava a única coisa que minha avó deixou antes de morrer: uma carta. Antes de sair, passei pela sala. Ricardo estava parado perto da porta. Ele não tentou me impedir. Helena segurava a chave da casa na mão. Não esqueça de deixar isso aqui. Eu olhei para a chave. Depois olhei para ela. E pela primeira vez naquela noite, eu sorri, porque ela ainda não sabia. Ela ainda acreditava que estava me expulsando de um lugar que pertencia ao filho dela. Mas aquela casa guardava uma verdade que ninguém naquela sala conhecia. Uma verdade que mudaria completamente a forma como eles me enxergavam. Entrei no meu carro e deixei aquela casa para trás. Fui até um hotel no bairro Cambuí. Assim que fechei a porta do quarto, sentei na cama e abri a caixa da minha avó. Peguei a carta novamente. Eu nunca pensei que precisaria usar aquilo contra minha própria família. Mas naquela noite percebi que algumas pessoas só valorizam a verdade quando ela aparece diante delas. Peguei meu telefone e liguei para uma pessoa que eu não procurava há anos. Quando ela atendeu, eu disse apenas: Beatriz, chegou a hora. Do outro lado, houve alguns segundos de silêncio. Então ela respondeu: eu sabia que esse dia chegaria, Isabela. Você quer que todos descubram quem você realmente é? Olhei pela janela do hotel para as luzes da cidade e respondi: sim. Amanhã minha sogra vai descobrir que nunca conheceu a mulher que passou anos tentando diminuir. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador tocar. Passei alguns minutos olhando para o teto daquele quarto de hotel, tentando entender como minha vida tinha mudado em apenas uma noite. Durante anos, eu acreditei que o amor significava suportar algumas coisas em silêncio. Acreditei que evitar conflitos era uma forma de proteger meu casamento. Mas naquela manhã eu percebi que quando uma pessoa precisa desaparecer para manter uma família em paz, essa paz nunca foi verdadeira. Às 8 horas, a doutora Beatriz chegou ao hotel. Ela colocou uma pasta sobre a mesa e sentou-se na minha frente. Isabela, antes de qualquer coisa, quero ter certeza de que você está preparada. Respirei fundo. Eu estou. Ela abriu a pasta. Dentro estavam documentos que eu nunca imaginei precisar mostrar para ninguém. A escritura da casa, os registros dos meus investimentos, os documentos da empresa da minha família, e uma carta oficial que mudaria completamente a imagem que Ricardo e Helena tinham criado sobre mim. Beatriz olhou para mim. Você tem certeza de que quer revelar tudo agora? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. A verdade era que eu nunca quis esconder quem eu era. Eu apenas queria ser amada pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Minha avó sempre dizia: Isabela, dinheiro pode abrir portas, mas nunca deve ser usado para obrigar alguém a ficar. Foi por isso que quando conheci Ricardo, eu nunca contei detalhes sobre minha família. Eu queria descobrir se ele me amava ou se amava a vida que eu poderia oferecer. E por 4 anos eu acreditei que tinha feito a escolha certa. Até aquela noite, Beatriz explicou que entraria em contato oficialmente com Ricardo para informar que todos os bens que Helena acreditava pertencerem ao filho dele estavam registrados de outra forma. A casa onde morávamos não era de Ricardo, era minha. Eu havia recebido aquele imóvel da minha avó quando completei 20 anos. Ela não era uma mulher rica apenas por aparência. Ela construiu uma pequena rede de lojas de roupas em São Paulo durante décadas e deixou para mim uma herança que me permitiu investir e construir minha própria carreira. Mas eu nunca contei isso para ninguém da família de Ricardo, nem mesmo para ele. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque eu queria um relacionamento baseado em confiança. Pouco depois das 9 horas, meu telefone tocou.
Era Ricardo. Atendi. Isabela, o que você falou para sua advogada? A voz dele estava diferente. Menos confiante, mais preocupada. Eu contei a verdade. Você está levando isso longe demais. Ricardo, sua mãe me expulsou da minha própria casa. Ele ficou em silêncio. Então perguntei: por que ela acredita que essa casa é sua? Dessa vez, ele demorou para responder. E foi nesse momento que eu soube que existia algo maior por trás. Eu precisava que minha mãe tivesse orgulho de mim. A resposta me machucou. Não porque eu não entendia, mas porque ele escolheu a aprovação dela em vez da nossa família. Ricardo finalmente confessou. Ele havia dito para Helena que tinha comprado a casa antes do casamento. Disse que meu nome estava nos documentos apenas por uma questão de organização. Depois, quando comprei meu carro novo, ele contou para os parentes que havia sido um presente dele. Cada mentira criou outra, e cada outra mentira fez ele precisar esconder ainda mais a verdade. Por que você nunca me contou? Perguntei. Ele respondeu com a voz baixa. Porque depois de tantos anos eu não sabia como voltar atrás. Eu fechei os olhos. Naquele momento eu percebi que o problema não era apenas Helena. Era um homem que preferiu construir uma imagem falsa do que defender a mulher que estava ao lado dele. Mas antes que eu pudesse responder, Beatriz recebeu uma mensagem. Ela leu rapidamente e olhou para mim. Isabela, temos outro problema. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ela virou a tela do telefone para mim. Era um relatório bancário, e nele havia uma sequência de transferências feitas por Ricardo para a conta dos pais dele durante meses. O dinheiro vinha da nossa conta conjunta, e o total era muito maior do que eu imaginava, quase 30 mil reais. Beatriz respirou fundo. Agora não é apenas sobre a mentira da casa. Olhei para aqueles números, e percebi que a expulsão daquela noite talvez tivesse revelado apenas a primeira camada de uma verdade muito maior. Naquela tarde, aceitei encontrar Ricardo e sua família em um escritório de mediação no centro de Campinas. Eu não queria vingança, não queria gritar ou destruir ninguém. Eu só queria que a verdade finalmente tivesse um lugar onde pudesse existir. Quando entrei na sala, Ricardo já estava sentado. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia não saber o que dizer. Helena estava ao lado dele, mas havia algo diferente nela. Ela ainda mantinha a postura de superioridade, porém seus olhos mostravam insegurança. A doutora Beatriz colocou os documentos sobre a mesa. Antes de qualquer acusação, vamos apenas analisar os fatos. Helena cruzou os braços. Eu não sei por que precisamos disso. Todos sabem que meu filho construiu essa vida. Beatriz abriu a primeira pasta. O imóvel onde Ricardo e Isabela moravam foi registrado em nome de Isabela antes do casamento. O sorriso de Helena desapareceu. Ela pegou o documento, leu uma vez, depois leu novamente. Isso está errado. Beatriz respondeu com calma. Não está. O registro foi confirmado pelo cartório. Ricardo permaneceu em silêncio. Helena olhou para ele. Você sabia disso. Ele baixou a cabeça. E naquele momento ela entendeu. Ricardo. A voz dela saiu diferente. Você sabia. Ele demorou alguns segundos. O silêncio naquela sala foi mais pesado do que qualquer discussão. Então Beatriz colocou outro documento na mesa. O veículo também foi comprado com recursos pessoais de Isabela, provenientes de um patrimônio familiar. Helena ficou completamente imóvel. Durante anos ela tinha contado para todos que o filho havia dado aquele carro para a esposa, mas agora descobria que toda aquela história tinha sido uma mentira. Ela olhou para mim. Por que você nunca disse nada? Eu respirei fundo, porque eu não queria provar meu valor através de dinheiro. Minha resposta pareceu atingir algo nela, mas ainda havia mais. Beatriz abriu os extratos bancários. Também encontramos transferências feitas da conta conjunta do casal para os senhores Antônio e Helena. Ricardo fechou os olhos. Helena ficou confusa. Que transferências? Quase 30 mil reais ao longo de meses. Ela virou o rosto para o filho. Você disse que esse dinheiro vinha dos seus bônus. Ricardo não respondeu. E essa falta de resposta foi suficiente. Antônio, meu sogro, que estava sentado em silêncio, finalmente falou. Meu filho, você deixou todos nós acreditarmos em uma mentira. Ricardo começou a chorar. Eu só queria que vocês tivessem orgulho de mim. Antônio respondeu.
Orgulho construído em mentira sempre cai. Helena olhou para mim. Pela primeira vez, ela não parecia uma mulher tentando vencer uma discussão. Parecia alguém percebendo o tamanho do próprio erro. Ela levantou devagar da cadeira, deu alguns passos na minha direção, e então aconteceu algo que eu jamais imaginei. Minha sogra, a mesma mulher que horas antes havia mandado eu sair de casa, caiu de joelhos diante de mim. Isabela, eu passei anos julgando você. Sua voz tremia. Eu achei que você era uma mulher que dependia do meu filho. Achei que você não valorizava tudo que ele fazia. Mas a verdade é que eu nunca enxerguei você. Eu permaneci em silêncio. Ela continuou. Eu humilhei você dentro da sua própria casa. Eu fiz meu neto ouvir palavras que ele nunca deveria ter ouvido. E tudo porque eu acreditei em uma mentira que meu próprio filho criou. Eu poderia ter usado aquele momento para devolver toda a dor que senti. Mas eu sabia que a maior vitória não era fazer alguém sofrer. Era não permitir que aquela dor mudasse quem eu era. Helena, eu aceito suas desculpas quando elas vierem acompanhadas de mudanças. Ela levantou os olhos. E Ricardo? Olhei para meu marido. Ele estava chorando. Ricardo precisa entender que amor não é apenas pedir perdão quando perde algo. Amor é escolher a verdade antes que seja tarde. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Ricardo saiu da casa e começou terapia. Ele assumiu publicamente para todos os familiares que havia mentido sobre a propriedade e sobre o dinheiro. Também criou um plano para devolver cada valor retirado sem meu conhecimento. Helena começou a respeitar meus limites. Ela nunca mais entrou na minha casa sem ser convidada. Nunca mais falou sobre mim como se eu fosse inferior. E pela primeira vez começou a me conhecer como pessoa. Eu não sabia se meu casamento teria uma segunda chance, mas eu sabia que aquela noite em que Ricardo mandou eu sair não foi o fim da minha história. Foi o momento em que finalmente parei de aceitar menos do que eu merecia. Porque algumas pessoas só descobrem quem você realmente é quando percebem